Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia, e dando continuidade aos conteúdos que nós vamos trabalhar nesse bimestre, nós vamos falar agora sobre a Argentina. Para a gente começar, vamos falar da população da Argentina, né, da demografia. Então, veja, a Argentina em 2017, ela tinha 44 milhões de habitantes e com a densidade demográfica de 15,6 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, não é um país com uma densidade demográfica muito elevada, tá? A população também não é tão grande, então por isso essa densidade demográfica também vai ser baixa. A gente tem um território, o território argentino, ele vai ser dividido em 5 regiões naturais, que é a chamada Cordilheira dos Andes, a região da Patagônia, dos Pampas, da Mesopotâmia e do Chaco, certo? A população ela vai se concentrar predominantemente aqui nessa região que a gente chama região dos Pampas, né? Uma região onde a gente tem uma grande planície e também o clima temperado, né? E aí, essa região também, incluindo a região da Mesopotâmia, é onde a gente tem a capital de Buenos Aires e é onde a gente tem a terceira maior aglomeração urbana da América Latina, que é onde vive 16 milhões de habitantes. Então vejam aqui, ó, nesse mapa, a gente tem aqui, ó, essa região aqui com essa grande quantidade de população. Contrapondo-se a isso, a gente tem essa região aqui chamada região da Patagônia, que é uma região caracterizada por apresentar uma grande quantidade de planaltos e planícies e um contraste de climas frios e o clima semiárido, né? E aí a gente vai ter um vazio demográfico aqui nessa região e também na região da Cordilheira dos Andes, aqui por também ser muito alto, ter muito planalto, ser muito frio, tá? Então, enquanto a população da Argentina ela vai se concentrar principalmente nessa parte aqui. Continuando falando sobre o espaço socioeconômico da Argentina agora, a gente vai ver que essa divisão, né, da Argentina nessas regiões, a gente percebe mais uma vez ao ver um mapa como esse, que a região dos Pampas, né, a região dos Pampas, que a gente tem um pouquinho desses Pampas aqui no Brasil também, certo? No sul do Brasil, é a região onde a gente vai ter na Argentina uma grande concentração populacional e também uma grande concentração de outras atividades econômicas, certo? Na agricultura, por ser um solo muito fértil, ele vai favorecer a produtividade, certo? A questão industrial também, certo? Por aqui é onde fica a capital, Buenos Aires, né? É uma região também onde vai ter uma grande concentração industrial, então vai ter uma grande dinâmica nessa região. Vejam aqui as atividades desenvolvidas, né? Na Argentina, a gente tem as diversos produtos agrícolas, né? E açúcar, arroz, centeio, cevada, milho, soja, né? Aí tem também as indústrias aqui, ó, onde a gente vê esse símbolozinho de uma fábrica, é onde a gente tem a concentração industrial. Então, veja, toda essa região dos Pampas, né? Chamada aqui essa região dos Pampas, é a região que vai ser mais desenvolvida. Falando especificamente só sobre o setor industrial, os setores industriais mais expressivos da Argentina são o de alimentos, que é com a produção de carne principalmente, e o têxtil, que é o couro e a lã, né? Os animais, né, criados na pecuária, eles já vão ser aproveitados tanto para a carne, como também para o couro e a lã das ovelhas que aproveitam a grande disponibilidade de produtos agropecuários, principalmente a carne. Outros setores industriais presentes são o automobilístico, o metalúrgico, o da construção civil. As empresas multinacionais controlam boa parte dessas indústrias, pois, como foi visto,
é marcante a presença do capital estrangeiro na economia do país. As indústrias argentinas elas vão se concentrar principalmente em Buenos Aires, né, as siderúrgicas, os estaleiros navais, as refinadoras de petróleo, as indústrias mecânicas, as alimentícias e também tem outros centros industriais importantes que é a região que é a região de Rosário, de Santa Fé, de Mendoza, são as cidades, né, onde a gente vai ter essa presença da atividade industrial. Eu vou aproveitar esse mapa aqui para que vocês vejam aí os gasodutos, os oleodutos, esses quadrados, né, os quadradinhos vermelhos. Eles são os quadrados de jazidas de petróleo, os quadrados roxos de gás, né? E aí tem outros minérios que são explorados lá na Argentina, aqui, ó, prata, cobre, o zinco, o ouro, né? O minério de ferro, o chumbo. O subsolo argentino, ele é um subsolo rico, né? Assim como vários outros países aqui da América Latina. E o petróleo e o gás natural, eles constituem 87% da matriz energética da Argentina. E o seu uso é principalmente nos automóveis, né, e nas indústrias. E também a gente tem a extensão, né, na utilização da eletricidade nas usinas termoelétricas, que vai corresponder até a 64% da capacidade instalada de energia elétrica, né? E aí é comum a Argentina ela passar por crises de abastecimento dessa energia elétrica, né? E, apesar dela ter condições favoráveis para instalação de parques eólicos, né? Utilizando uma fonte alternativa para a produção de energia. A gente agora também vai falar a questão da agropecuária, tá? Aqui vocês viram as indústrias, né? As principais indústria têxtil, metalúrgica, siderúrgica, e agora a gente fala um pouco sobre a questão da agropecuária. A agropecuária ocupa posição importante na economia argentina. Cerca de 60% do valor total de suas exportações é constituído por produtos agropecuários. A soja, onde ela ocupa o terceiro lugar da produção mundial, né, ficando atrás dos Estados Unidos e do Brasil. Os produtos derivados da soja, que a China a Argentina não, a Argentina, ela é o maior exportador mundial desses produtos. O milho também se destaca, né, como atividade, o trigo, a cana-de-açúcar, a carne, entre outros. Ou seja, assim como o Brasil, a Argentina ela é uma grande exportadora dos chamados commodities, né, que são aqueles produtos aquelas matérias-primas em seu estado bruto, né? Quando a gente não tem o beneficiamento daquela matéria-prima, a gente vai chamar de commodities, para ficar mais claro, para que vocês entendam. Então, a gente tem lá na região que a gente chama região do Chaco, a gente tem o desenvolvimento da pecuária extensiva, né? E o cultivo do algodão, do sorgo e do milho, o sorgo que é um tipo de capim. Na região da Patagônia, a gente tem grandes propriedades rurais, né, com a criação principalmente dos chamados ovinos em sistema extensivo, que esses ovinos eles são muito utilizados para a lã, né? As ovelhas que a gente tira, lá eles tiram a lã para utilizar na indústria têxtil. E na região andina, né, como é uma região muito fria, né, onde a gente tem a Cordilheira dos Andes, a gente vai ver uma produção de uva, né, se destacando assim na produção dos vinhos. Mas a que vai mais se destacar, né, nessa questão da agropecuária também é a região pampeana, né? Por conta das suas planícies, vai se desenvolver muito forte o plantio da soja, a criação de gado, né? Ela vai concentrar 66% da população argentina, eu já falei isso para vocês. E aí vocês veem aqui, ó, as imagens da colheita, né? A colheita mecanizada
da soja, né? E a gente tem também aqui a criação do gado. A gente tem aqui, ó, o mapa, mostrando aqui, ó, a produção do trigo, do milho, de roxinho, algodão, as vinhas, as frutas, né? A criação aqui, ó, todos os pontinhos assim, criação de bovinos, ovinos, né? E criação extensiva de bovinos, que é criado de forma intensiva e também de forma extensiva, certo? É uma das vantagens que a Argentina possui em relação ao Brasil, é o seu tamanho, né? Como a Argentina, ela é um país pequeno e a sua produção, ela se concentra muito nessa região aqui, principalmente da soja, para chegar no porto, né? É muito rápido, né? O produto, os grãos produzidos, eles chegam no porto bem mais rápido e assim eles conseguem exportar mais fácil, diferente daqui do Brasil, que a nossa produção ela é concentrada na região do Centro-Oeste e o nosso porto mais perto é o Porto de Santos, né? A mais de 2.000 quilômetros. Então, como o nosso transporte é um transporte rodoviário, um transporte lento, nós demoramos muito a chegar, né? A nossa produção demora muito a chegar, sair do seu local de origem até o porto para que seja vendido. E também para a distribuição nacional, né? Como também nosso transporte, devido a isso, também do nosso transporte ser um transporte muito lento, para distribuir para o território nacional, demora mais, diferente também da Argentina, que como seu território é pequeno, ele consegue, e a população ela se concentra principalmente nessa área onde é produzido, é mais fácil chegar para as pessoas que vivem nos locais, né, a produção da agropecuária. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a Argentina. Vão pesquisar mais, conhecer mais questões dos pontos turísticos, a cultura local e a gente se encontra na próxima aula.